Vou chamar nosso time da análise aqui. Leandro Rezende já volta para conversar com a gente, mas vocês veem que eu cumpri a promessa. Falei que hoje, durante o Visão CNN, nós teríamos aqui participações especiais dos nossos comentaristas. Pois é isso, participação especial do comentarista da CNN, Marco Antônio Villa agora. Villa, boa tarde, bem-vindo aqui ao Visão CNN. Obrigada por nos atender e eu já começo com você, então, essa pergunta. Eu ainda há pouco falei sobre essa fala aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro, que diz, vamos em frente, é isso, acabou, recebi um monte de presente, não sabia e tal. E eu falei, olha, você é elegante com o ex-presidente Jair Bolsonaro e falar que essa explicação dele está muito frágil, não condiz com os fatos e com a realidade, né, Villa? Bem, boa tarde a todos e todas que nos acompanham, boa tarde a você, ao Leandro. Bem, é óbvio, né? Evidentemente que os fatos foram muito diferentes do que apresentados pelo ex-presidente. Os documentos e as imagens confirmam que houve uma tentativa de se apropriar de recursos que são da União, né? A questão das joias de um valor muito baixo, para ele que é uma pessoa tão simples, de 3 milhões de euros, o que dá em reais 16 milhões e meio de reais, da Arábia Saudita. Nunca a Arábia Saudita deu um presente nesse valor a qualquer chefe de Estado. Nunca na história do Brasil republicano, e mesmo no Império, se fôssemos atualizar a moeda, um chefe de Estado recebeu um presente desse valor. Nunca no mundo ocidental, né, pode pegar o presidente norte-americano como exemplo, já para falar de presidencialismo, tenha recebido um presente dessa magnitude. Portanto, é algo muito grave, muito sério, que ele banaliza como se fosse uma camisa de futebol. Só que nós não somos ingênuos. Como diz o finalzinho do livro O Americano Tranquilo, a ingenuidade é uma forma de insanidade. Aqui não tem a questão da insanidade. O que ele está justamente querendo nos apresentar que é algo que uma ação criminosa, que pode ser conceituada de peculato, advocacia administrativa, pode ser colocar como formação de quadrilha. A cena, por exemplo, e para concluir, do almirante, um almirante de esquadra, imagina quantos anos que estudou para chegar lá. Nós temos um mar territorial que é uma bagunça, pesca clandestina. Ao invés do almirante estar preocupado com isso, entre outros problemas que a Marinha estava preocupado, ele quis dar uma carteirada e nós temos as imagens que mostram isso, né? Outro oficial das Forças Armadas também, em suma. E nós só soubemos disso graças a uma coisa fundamental da Constituição de 88, liberdade de imprensa, e graças ao jornalismo independente, que era o primeiro foi um pacote, depois veio o segundo, e agora vimos mais um relógio muito simples, que todos temos, que é um Rolex cravejado com diamantes. Ou seja, não dá para explicar. Eu gostaria, se eu pudesse um dia perguntar por fim ao presidente da República, ao ex-presidente, por que membros do governo brasileiro foram, durante 4 anos, 150 vezes à Arábia Saudita. Não há na história brasileira nenhuma vez que, incluindo todo o Oriente Médio, tenha ido, inclusive todos os países do Oriente Médio, mas só no caso da Arábia Saudita, foi 150 vezes, o que dá aproximadamente a cada 9 dias uma visita de um representante do governo brasileiro em 4 anos. Também eu não entendo que interesse tão grande tem o governo brasileiro ou a família Bolsonaro, não sei, de visitar aquele país. Vamos aguardar o TCU, vamos ao relatório, vamos aguardar as investigações da Justiça, o trabalho da Polícia Federal e certamente o ex-presidente vai ter de responder questões de forma séria, né? E não comparar camisa de futebol com 16 milhões e meio de reais de uma caixa de joias. Ô Villa, o ex-presidente falou ali com exclusividade para a gente, falou assim, vamos em frente, ele está numa tentativa de encerrar o debate, mas para além do depoimento que a gente tem já na semana que vem, e como você disse, a imprensa profissional vai trazer aqui todos os fatos, para além disso, o Bolsonaro tem uma personalidade falante, né? Ele, claro, ficou recluso esses 3 meses, se afastou até das redes sociais, algo muito diferente da personalidade dele. Mas de volta ao Brasil, você acha que ele vai conseguir abandonar essa personalidade falante?
Não acho. Se nós observarmos a primeira fala dele, foi uma tautologia. Ou seja, ele atacou o sistema eleitoral com outras palavras dizendo a mesma coisa. Não sei se vocês observaram, ele disse que precisa modernizar o sistema eleitoral. Meu Deus, o nosso sistema eleitoral é um exemplo para o mundo. A urna eletrônica é um exemplo para o mundo. Ele queria o voto impresso, ou seja, dar um grande salto para trás. Então ele disse na fala a mesma coisa, atacou o TSE com outras palavras mais educadas, pode ser porque estava recentemente chegando ao Brasil, o sistema de votação, o sistema de apuração. Portanto, ele está no mesmo lugar. É aquela história do Luís XVIII, na França, após a Revolução Francesa, quando vem a Restauração. Quando perguntaram o que ele aprendeu, ele disse que não tinha aprendido nada, né? Quando ele volta lá em 1814, definitivamente depois dos 100 dias, em 1815. A impressão que dá quando eu vejo o senhor Jair Bolsonaro, que ele não aprendeu nada, ele continua falando a mesma coisa, eventualmente usando a tautologia e conspirando implicitamente contra o sistema democrático, contra o Estado Democrático de Direito, atacando, como fez no início da sua fala, o sistema eleitoral e, na fala seguinte, o decoro presidencial, porque todos os presidentes da República Brasileira receberam presentes, acho que excetuando o Deodoro da Fonseca, eu não me lembro, o Floriano Peixoto não, mas a partir de certo momento, a partir por volta lá de 1910, 1914, entre Hermes e Venceslau Braz, começa a receber alguns presentes, mas nada que se aproxime não sei se é presente ou outra coisa, sinceramente, tem as investigações que vão determinar. Portanto, ele vai ter muita dificuldade para conviver agora na situação de ex-presidente, não vai ter motociata, como não teve no aeroporto, não vai ter aeroporto para ele como auditório, não vai ter mais o espaço público para ele continuar conspirando contra as instituições como fez durante o seu quadriênio presidencial. Em suma, ele vai ter de se acostumar a uma coisa que ele não gosta, que chama-se Constituição, e mais em particular ao Estado Democrático de Direito. Ô Vila, eu sei que eu tenho que te liberar, Leandro está aqui também, porque o Leandro tem vários bastidores, mas antes disso eu vou te fazer só mais uma perguntinha, ou duas, a outra é bem curtinha. A primeira é a seguinte, hoje o ministro Alexandre Padilha, logo depois da chegada do Bolsonaro, nós mostramos aqui, eu vi que você estava ao vivo no Novo Dia nesse momento, inclusive, o Alexandre Padilha convocou uma entrevista coletiva para falar sobre o novo marco fiscal e disse que a chegada de Bolsonaro flopou. Ele disse assim, não deu certo, uma linguagem muito jovem, né? Flopou, não tinha apoiadores. Você acha que flopou? Olha, foi um fracasso popular, né? Ele imaginava que as massas, vamos usar uma antiga palavra, as massas populares estariam cercando o aeroporto de Brasília e gritando mito, mito, mito. Dava para contar umas 60 pessoas, 70 que lá estavam. Portanto, foi um desastre. Em frente à sede do PL, que não é nem partido e nem liberal, porque o Brasil é um país sui generis, os partidos não honram a sua denominação, é igual Jabuticaba, isso é só no Brasil, também tinha um pequeno grupo de pessoas. Vamos dizer que o sujeito mais otimista diria que tivesse uma centena, tinha menos. Realmente, nesse sentido, em termos de participação popular, ela foi pequena. Lembrava, em certo momento, que tinha mais seguranças em frente ao PL do que povo. Lembrava um pouco o teatro de vanguarda. Tem mais gente no palco do que assistindo. E foi o que eu vi em frente à sede do PL. Nesse sentido, eu concordo com o Alexandre Padilha. Agora, eu temo, só e para concluir, que isso não seja um momento de aumentar a tensão política no Brasil. Ou seja, que ele venha, discuta politicamente, apresente suas propostas com os seus partidários. Ele não tem 49,1% do eleitorado, né? É bom lembrar, o eleitorado extremista deve ser uns 10%, 15%, o resto votou nele contra o PT, né? Portanto, há um espaço para a direita realmente conservadora, que faz bem ao país, no sentido inglês, né? Uma direita liberal faz bem ao país também, no sentido inglês, que eu penso, e não o extremismo, que é onde ele está, né? Agora, vamos ver se esse espaço da direita conservadora e da direita liberal seja ocupado. Eu sinto falta, só para concluir,
por exemplo, do João Amoedo, né? Eu acho que o João Amoedo é uma liderança positiva e que faz falta nesse campo da direita liberal para contribuir nessa discussão que você estava apresentando minutos antes sobre a questão do arcabouço fiscal, né? Eles colocam, o João Amoedo e aquele pessoal que era do Partido Novo, questões importantes. Em suma, eu espero que o Jair Bolsonaro se recorde. Ele é ex-presidente da República, igual você, igual o Leandro, igual eu, ele tem os mesmos direitos, só aqueles a mais determinado pela legislação, que se aplica hoje desde o presidente Sarney até a ele, né? Ou seja, os presidentes da República, ex-presidentes que estão vivos, tal, do período da redemocratização. E não queira agir como ele quis agir, a Polícia Federal foi muito bem, está de parabéns, transformar o aeroporto em local de comício. Comício não se faz em aeroporto. Muito bem, Vila. A minha última pergunta que eu te falei, que era muito rapidinha, é o seguinte: você prefere usar aplicativo de mensagem, WhatsApp ou telefone? Olha, eu sou um cara do passado, acho que é por causa da minha profissão de historiador, eu demoro muito para adaptar à modernidade. Para adaptar ao computador demorou muito tempo, aqueles ainda XP, bem antigos, sabe, ficava tudo verde, demorou muito tempo. Então eu uso muito o WhatsApp, mas tenho certo receio, porque no governo anterior, a ABIN, não devo estar entre os 10 mil, mas seguiu 10 Vai mil. Vai Numa que... dessa, né? Vou tomar cuidado. Mas seguiu 10 mil pessoas, isso é um crime. O Watergate, compare com o caso do Watergate, né? Em 1974, nos Estados Unidos. Poxa, aquela tentativa de espionar o Partido Democrata levou a renúncia do presidente, que haveria um impeachment do presidente Richard Nixon, que 2 anos antes tinha sido eleito com quase 70% dos votos. Foi uma das vitórias mais esmagadoras do século XX contra o George McGovern, que foi o candidato democrata. Aqui, 10 mil pessoas, que eu não sei se foi você, o Leandro, eu, nós... quem foi? Eu gostaria que o novo governo apresentasse. Mas eu falo normalmente, porque eu também não tenho nada aí a esconder, confesso a você. Muito bom, Vila. A gente pergunta o Vila qualquer coisa, ele tem uma história para contar. É ótimo falar com ele. Ô, Vila, eu te perguntei isso porque o Leandro, ele é muito jovem, mas o Leandro usa o telefone. Eu vejo o tempo inteiro, ele está o tempo inteiro no telefone. E aí, enquanto a gente fica conversando, fica Leandro para lá e para cá. Peraí que eu vou falar com fulano, peraí que eu vou falar com ciclano. Pois então, nesse meio tempo, o Leandro já falou com todo mundo e já tem bastidores aqui sobre essa questão das joias, Leandro. Vamos lá, Luciana, deixa eu dar boa tarde pro Vila, né? Prazer estar contigo aqui, professor, para a gente falar um pouco sobre esse retorno do Bolsonaro, né? Que já tem um problemão aí agendado para a semana que vem, quando vai prestar depoimento à Polícia Federal sobre esse episódio das joias. O Mauro Cid, que era o ajudante de ordens dele, militar mais próximo do Bolsonaro, né? A figura ali que, enfim, o ajudante de ordens é tão próximo do presidente, só para ficar no telefone, né? Ele que atende o telefone do presidente, fica com o telefone do presidente, enfim, é uma figura muito próxima, e o Mauro Cid foi escalado ali, escalou alguns militares do governo para tentar reaver essas joias no aeroporto de Guarulhos. Bolsonaro e ele vão prestar depoimento na próxima semana na Polícia Federal. Mas hoje, esse retorno do ex-presidente, ele tem duas singularidades, né? Depois, enfim, algumas horas já transcorridas de uma série de conversas que eu tive ao longo da manhã, ao longo da tarde também, sobre esse retorno do Bolsonaro. O primeiro, né, para a direita, para a liderança que o Bolsonaro quer exercer ou querem que ele exerça à direita. Esse retorno, havia uma ideia de produzir uma grande imagem do Bolsonaro abraçado pelo povo. O PL ontem falava em receber 5 mil pessoas, seja no aeroporto, no entorno do aeroporto ou na porta do Partido Liberal. Como o Vila falou, como as imagens mostram, ficou muito longe disso. Dá para dizer, flopou, então, flopou. Dá para dizer que flopou e que essa expectativa de 5 mil ela ficou muito longe de ser atingida. Mas tem um segundo ponto aí, que é o seguinte: isso não significa de maneira alguma que o bolsonarismo e que a figura Jair Bolsonaro como liderança popular que emergiu, né, a partir de 2016, 2017, se consolidou presidente da República em 2018, que essa liderança política
política está morta, está longe disso. O Bolsonaro, logo que ele chegou à sede do PL, o Valdemar Costa Neto fez uma pequena fala, disse que era uma honra ter o grande líder da direita de volta. Isso foi um relato que eu recebi de vários parlamentares que estavam ali com o Bolsonaro, recebi alguns vídeos e vi que, de fato, o Bolsonaro estava cercado de muitos parlamentares ali, junto com ele, né, todos, a grande maioria do PL, e ele fez um discurso conclamando o partido a se armar, no sentido político da coisa, para disputar as eleições de 2024. Ele lançou uma meta para o Valdemar Costa Neto, dizendo que ele tem a responsabilidade de liderar o PL e legendas aliadas, citou nominalmente o Progressistas do Ciro Nogueira, para conseguirem 60% das prefeituras do país em 2024. Então, não dá para dizer que esse flop, né, do retorno do Bolsonaro, que acabou dividindo espaço com a apresentação do marco fiscal pelo governo Lula, que obviamente não foi à toa, e teve um público muito menor do que o esperado, não dá para dizer que o bolsonarismo está morto. Muito bem, eu agradeço aqui demais, Leandro Rezende, sempre, é claro, e hoje a participação especial do nosso comentarista Marco Antônio Villa. Obrigada, professor.